Stephen King, é isso mesmo. Puxa, tem. Quem não ouviu falar de Stephen King, né, Creed? É um cara já muito gigantesco que escreve histórias, né, livros de terror e ficção também, mas também algumas obras policiais e também obras também, Creed. Muitas pessoas não sabem, mas ele também consegue alcançar as pessoas através de algumas obras tocantes. Então é um cara muito, muito versátil, né? Ele nasceu em 1947. Hoje em dia ele é conhecido como o rei do horror, né? E isso por conta de algumas de suas obras que assim entraram nos topos das vendas e não saíram desde então. Eu estou falando, por exemplo, da obra Cemitério Maldito, né? Que nos livros é chamado simplesmente de Cemitério. Eu estou falando de It, A Coisa, que são algumas das suas obras que depois do lançamento nunca mais saíram do topo, né, dos livros mais vendidos dentro do gênero, né? Então ele cai em alguns momentos, o pessoal publica uma versão diferente e volta a vender assim horrores, né? As obras do Stephen King já somam mais de 400 milhões de cópias vendidas no mundo, né? Ele é tido assim como o principal escritor de terror de todos os tempos, né? Já publicou mais de 60 romances aí, incluindo 7 desses sob o pseudônimo, que era o Richard Bachman, né, que ele criou simplesmente para poder lançar mais títulos ao mesmo tempo de tantas ideias que esse cara tinha. O Stephen King, ele começou a fazer um barulho com as suas obras no seu tempo de faculdade e ele ganhou, inclusive, uma bolsa de estudos por conta disso. E aí a pressão para ele lançar seu primeiro livro era muito grande, o que fez ele demorar bastante para lançar a sua primeira obra, porque ele escrevia e nunca estava satisfeito, né, com o resultado final. Ele queria que o primeiro livro dele fosse muito grande. E aí ele teve a ideia de uma garota com poderes psíquicos, né, que depois veio a ser chamado de Carrie a Estranha aqui no Brasil. E essa ideia ele lançou e acabou não tendo. Ele acabou não ficando muito satisfeito com a ideia e jogou fora, no lixo, literalmente, essa ideia. E aí a esposa dele, que é a Tabitha King, que olhou para aquela obra que ele havia escrito e não estava satisfeito, e falou, cara, isso tem potencial. Ela acabou auxiliando ele nessa primeira obra, mostrando como ele devia escrever sobre uma mulher, né? Ela achava que a maneira que ele caracterizava a Carrie estava errada. E aí, com esse pequeno auxílio, eles tiraram essa obra do lixo e o primeiro livro dele, que foi a Carrie, foi um sucesso. Inclusive, ele ganhou, Creed, dessa primeira obra aí, ganhou $2.500, que era uma coisa baixa até para um romance, assim, mesmo no tempo dele, ainda era um valor baixo, mas ele veio a ganhar depois $200 mil com os royalties disso daí. E aí o nome dele foi colocado, então, na literatura mundial de terror, né? E daí não parou mais. Lançou obras assim, como eu já citei, O Cemitério Maldito, It, A Coisa, Espera de um Milagre, que também é uma coisa até diferente do terror, mais suspense. Teve Christine, Eclipse Total, teve Conta Comigo, que também é uma obra, um filme que foi baseado em um de seus contos. Então, mesmo seus contos viraram grandes filmes. É um cara que desbravou muitos terrenos aí. E, claro, tinha que aparecer aqui hora mais, hora menos, né, Creed? Com certeza, não dá para esquecer que no mundo nerd, também no mundo não nerd, mas no mundo nerd também é muito forte a presença de Stephen King, o mestre do horror, né? É até engraçado que você falou, vendeu horrores, né? Em mais de um sentido. E o que acontece? Stephen King, gente, eu tenho uma história de carinho por ele, né? Porque quando eu era pequeno ainda, eu comecei minhas leituras, eu assistia a alguma coisa, eu me lembro de alguma propaganda, acho que na Band ia passar um filme de terror baseado na obra do mestre do horror, Stephen King. Aquele nome entrou na minha mente assim, falei, pô, tenho que conhecer mais coisa desse cara. E eu comecei a ter contato com adaptações, primeiro, e depois com alguns livros dele, né? E virei colecionador, cheguei a ter aquele livro que ele mesmo proibiu, que é um livro caro. O Márcio tinha, eu tenho uma edição ainda daquilo, né? Os livros de Bachman, que foi Isso. publicado no Brasil. E é um cara que tem uma história incrível, né? E uma produção muito elevada. O Stephen King é um dos top 10 autores mais traduzidos no planeta Terra. Uhum. Vendeu mais de 350 milhões de cópias de seus livros. O cara tem como foco principalmente o horror.
E o horror que ele mais gosta não é exatamente o sobrenatural que está na história, e sim a reação humana e as misérias, mazelas, sofrimentos e crueldades de que o ser humano é capaz diante dessas maldades. E também a capacidade de reação e bondade e amor humanos diante do mal, né? Claro que tem obras dele que são mais marcantes que outras, né? Ele tem as suas obras mais medianas. Não acho que nos últimos anos ele tenha acertado tanto, mas é um cara que passou por poucas e boas. No começo da vida, o Stephen King, ele era um cara pobre, tá? Ele teve uma mãe, perdeu a mãe para o câncer, muito doente, isso sempre marcou muito a mente dele. O pai, se eu não me engano, foi embora, não foi presente, né? Mas ele tinha muito amor pela mãe. E quando ele começou a carreira, ele começou como professor, mas ele detestava a profissão. Ele nunca foi um cara que amasse ser professor. E ele queria logo sair daquilo e viver de escrita criativa. Então, quando o Carrie se tornou um sucesso, ele pôde começar a viver disso, para ele foi um grande alívio poder abandonar as aulas, mas, por outro lado, ele tinha muito medo de ficar pobre de novo. Tanto é que ele ainda era meio muquirana no começo da vida dele. Ele é um homem simples até hoje. Dificilmente você vai ver o Stephen King chegar num lugar com roupa de grife. É camisetão, bonezinho, assistir beisebol. Acho que a única coisa mais cara que ele deve ter são itens de colecionador e a mansão, que tem um ar sobrenatural lá dele. E o Stephen King, quando ele melhorou de vida e tudo mais, estava produzindo muito, N adaptações, né? Um dia ele estava fazendo a caminhada na beira da estrada, ele gostava muito disso, e um carro o atropelou e quase o levou a óbito. A recuperação foi dolorosíssima. E é uma grande coincidência, inclusive, dessa vez foi o Márcio que escolheu o homenageado, e é um momento que eu estou lendo também um clássico dele. E essa edição aqui da Suma, ela tem no final uma longa entrevista com Stephen King, que é muito boa essa entrevista, fala muito da vida dele, e uma coisa que eu não tinha pensado, né? O cara perguntando das ideias dele, por que ele falava tanto de criança antes. Ele falou, na época que eu falava muito de criança, eu estava tendo as dificuldades de ser pai. Eu amei ser pai, mas tive muitas dificuldades. Então eu extravasava essas dificuldades nos livros. Então, o Iluminado, o Cemitério. Era uma época que ele estava numa vibe de alcoolismo e droga também. E aí, nessa época que ele escreve Cujo, aquele Jogo Perigoso, entre outras obras que tem muito a ver com dores físicas, foi a época que ele estava se recuperando do acidente. Então, essa coisa dele sofrer com a dor, né, fez ele escrever muito sobre dor. Então, a obra dele mistura-se muito com a vida pessoal, mas são obras, assim, incríveis. Não, você vai encontrar, pelo menos, na vasta bibliografia dele, 20 livros de excelência e as melhores obras do terror já escritas. Isso mesmo. Como você mesmo disse, a vida pessoal dele foi marcada, aí teve esse acidente, né, que ele sofreu. Tem algumas curiosidades, Chris, sobre o Stephen King, né, cara? Você sabe que ele foi atropelado por um motorista distraído, né? E não se sabe ao certo, mas depois ele comprou o carro que atropelou ele. Ah, é? A coleção Não dele. lembrava disso. Ele tem esse carro que atropelou ele. O Stephen King também escreveu um episódio para Arquivo X também, Chris. Olha que legal. Ele escreveu. Tem alguns musicais que ele escreveu também. Tem uma grande curiosidade. Outra coisa também é que a pessoa dele acaba transcendendo ele também. Ele tem uma organização que cuida de doações, né? Ele e a esposa dele, a Tabitha King, eles realizam cerca de 3 milhões de dólares todo ano em doações, né? Para institutos, principalmente para institutos assim que lidam com saúde, né? Então, essa é uma outra curiosidade bem interessante dele. É um cara, né, que tem uma obra, né, um legado aí muito marcante em suas obras, faz esse trabalho aí por trás, uma coisa muito importante. Então, por essas e várias outras razões, assim, é que esse cara tinha que estar aqui entre a gente aqui, viu? É isso. Ô, Marcinho, eu acho que nós vamos fechar hoje com umas dicas simples de obras do King. Enquanto você pensa suas 2 obras que você indicaria aí do Stephen King para a galera, eu vou falar as minhas daqui a pouco. Gostaria de falar mais curiosidades. Embora o King tenha N adaptações de obras dele, a única que ele odeia é a de maior sucesso, é a melhor. É o Iluminado do Stanley Kubrick. Porque o Kubrick desconfigurou um bocado do que é a obra original dele e fez uma obra marcante do cinema, mas que passa um pouco ao largo do que é o Iluminado no livro. E o King odiava, ele teve uns atritos, o Kubrick ligava provocando, é uma coisa bem curiosa, né?
O Stephen King é um torcedor, assim, de coração aberto mesmo, do Red Sox, que é um time meio fraco de beisebol, né? Passou muito tempo sem vitórias e tudo mais. Tipo o que seria o Vasco hoje. Teve muita fama, mas teve seus momentos de grande dificuldade, depois ganhou de novo, ficou nesse vai e vem. Inclusive, tem um dos livros dele que não é de terror, é um livro de não ficção sobre o Red Sox, né? Nunca chegou aqui ao Brasil. E também é interessante que o Stephen King, ele é um cara que produz muito. E um dos maiores lemas, e fica aqui dica para quem está escrevendo, ele fala assim, olha, se você escrever 3 páginas por dia, só 3, no fim do ano você tem um romance. Né? Só que ele faz isso com vários, e vai escrevendo 2, 3 livros por ano, uns curtinhos, outros longos, e por aí vai. Mas, enfim, é um grande mestre realmente. Se eu fosse indicar, não sei se é as mesmas que o Márcio indicaria, as 2 obras que eu mais gosto do Stephen King são A Hora do Vampiro, que foi publicada a sua versão mais recente com o nome de Salem. É a melhor, para mim, a obra que eu mais gosto dele, é a mais assustadora e a melhor obra de vampiros já escrita. É um suspense no nível, assim, batedeira de coração. E outra obra que eu recomendo, que eu gosto muito dele, é O Cemitério. O Cemitério tem um final arrebatador e a psicologia dos personagens, o drama todo envolvendo aquela família, é muito tenso. Ô, Chris, muito bom. Você trouxe umas dicas nervosas aí. Salim é o segundo livro, a segunda obra dele, e quando você procura, realmente é tido como uma das mais assustadoras dele mesmo. Isso é muito legal. Cara, eu, dentro das minhas dicas aí, dentro do Stephen King, você sabe que, assim, eu comecei há pouco tempo, já conheci o Stephen King através de suas adaptações cinematográficas, né? E comecei uma coleção de livros dele, e comecei a ler os livros há pouco tempo, na verdade. Mas eu gosto muito dos contos, Chris. Eu adoro os contos do Stephen King, cara. Então tenho aquele Escuridão Sem Estrelas, que é um livro de contos dele que eu vou aconselhar bastante. Tem aquela, acho que é 1814. Esqueci o nome do título, mas é uma data. Vou até procurar aqui para poder falar para vocês, que é um dos contos que acabou virando um filme exclusivo ali no Netflix. 1408, não é? Perdão, 1408, isso mesmo. Que é o do quarto. É o do quarto ou é o outro? Que tem uma data também. O outro. Tá. O outro é 1408 é o quarto. É o quarto, é 1800 e alguma coisa. É. Até peço perdão. 1804. 1804. Isso. Os contos deles são muito legais, muitos viraram adaptação. E um outro que eu vou elencar aqui, eu vou chover no molhado, né? Mas é o próprio Iluminado, que eu tô no meio do livro aqui, já tô curtindo pra caramba. O Cemitério Maldito, eu tô protelando aí, que realmente é tido também como perturbador. Tem um amigo que ele fala, Márcio, se você não estiver bem, não leia. Então eu fico assim. É meio isso. Como assim, né? Mas é isso aí. É isso, né? Com certeza. E 1922, é esse que o Mike falou, é a obra que você comentou. Obrigado. 1922, isso mesmo. Isso mesmo. Eu já assisti faz tempo. Agora, realmente o Iluminado, você vai, mesmo tendo visto o filme, vai te surpreender, porque é outra vibe, é outra pegada, e o mistério final eu acho que é até maior do que o do próprio filme, viu? Você vai gostar. Hey, a Comic City é um projeto para levar o mundo fantástico até você, de maneiras cada vez mais legais. Você pode contribuir se você acredita e de quebra concorrer a prêmios toda semana no nosso Instagram. O Pix está aí, comicpix@icloud.com. E obrigado por assistir até o final. Uhul!